Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo que eu considero muito importante, que eu vou tratar nesse vídeo sobre o desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento infantil, que todos devem conhecer, não só os professores, os psicopedagogos, os pedagogos, mas todos devem conhecer sobre o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque quando a gente conhece o desenvolvimento infantil, os marcos do desenvolvimento, a gente pode identificar alguns atrasos que essa criança pode ter, né? E o desenvolvimento atípico, que é muito importante a gente observar e para detectar, né, essas dificuldades e pedir, solicitar uma avaliação do pediatra, do neuropediatra, tá? Então, o que são marcos? Marcos do desenvolvimento. Um marco, o que é marco? A palavra, o significado. Marco é demarcação, é limitação, assinala uma fase do desenvolvimento, né? Em que a criança tem que atingir tal habilidade. Então, o marco, ele é um evento importante no desenvolvimento infantil. Por isso, marcos do desenvolvimento. E aqui eu vou destacar os marcos do desenvolvimento na área motora, na linguagem, tá? E na interação com as pessoas. Quando é que a criança começa a interagir, quando que a criança ela vai começar esse desenvolvimento de interação. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. O desenvolvimento da criança, ele segue uma ordem que é céfalo caudal, ou seja, cabeça até os pés. Próximo distal, do tronco, braços, antebraço e mãos, que é a motricidade fina, os pés também motricidade fina. Então, primeiro a criança vai desenvolver o pescoço, o controle, né, do pescoço. Por isso que muitas vezes a gente pergunta, quando que a criança firmou a cabeça? Por volta dos 2 meses, essa criança precisa já ter desenvolvido isso, ter firmado a cabecinha, né? Quando tu vai pegar no colo, a criança tem que já conseguir firmar o pescoço. Depois, o que acontece? A criança vai começar a firmar o tronco, né? Ficar mais firme o tronco. Essa criança vai começar a sentar, né? Com mais firmeza, por volta dos 7 meses. Depois que essa criança ela conseguiu sentar, ela vai começar a engatinhar, né? Tem várias formas de engatinhar. A gente até pode fazer um outro vídeo sobre as formas de engatinhar. Ela vai começar a engatinhar, umas de 4, outras sentadinhas, de várias formas. Depois ela vai começar a se erguer e por volta de 1 ano a 1 ano e meio, essa criança vai caminhar. Então, aí estão os marcos motores, que são controle do pescoço, controle do tronco, né? Sentar sem apoio. Sem apoio, por volta dos 7 meses, a criança já consegue sentar sem apoio. Se passar desses 7 meses, a criança tem 8, 9 meses e ainda não senta, está sinalizando que algo precisa ser investigado, tá? A criança ela tem 1 ano e meio e não conseguiu caminhar ainda, tem dificuldade, não consegue caminhar, algo tem também. O marco marco do desenvolvimento para caminhar é em torno de 1 ano até 1 ano e meio, não pode ultrapassar isso. E eu digo sempre que não caminhou até 1 ano e 4, 1 ano e 5, não, tem alguma coisa aí. Vamos investigar, vamos perguntar para o pediatra, fazer uma avaliação, tá? Então, esses são os principais marcos do desenvolvimento na área motora, que é o controle do pescoço, por volta dos 2 meses, o sentar de 6 a 7 meses sem apoio, depois o engatinhar, em torno dos 9, 10 meses, tem crianças que também conseguem engatinho antes, mas é por volta dessa idade, e caminhar 1 ano até 1 ano e meio, tá? Geralmente as crianças com 1 ano, 2, 1 ano e 3 meses, 1 ano já conseguem caminhar, tá? Já conseguem atingir esse marco. Agora na área da linguagem. A área da linguagem é uma área que a criança ela precisa de estímulos. Muitas pessoas às vezes não conversam com o bebê, vão trocar o bebê, não falam,
vão brincar com o bebê, ou deixa o bebê ali no tatame, ou sentadinho ali no cercadinho. Não costumam falar com os seus bebês, com as crianças pequenas, muito pequenas. E isso, gente, é uma questão muito importante. A gente tem que começar a falar com nossos bebês para estimular a linguagem. Então, por volta de 1 ano, a criança já começa a falar suas primeiras palavras, que é mamãe, papai, papá, dá, né? Então, 1 ano, a criança já começa a falar essas palavrinhas. Tem crianças que conseguem falar um pouquinho antes, 9, 10 meses. O meu filho, por exemplo, com 9 meses, ele já falava palavras curtas, porque eu incentivava muito essa questão da linguagem. Isso vai também depender dos estímulos que essa criança recebe, tá? Mas o marco do desenvolvimento para as primeiras palavras é em torno de 1 ano. Com 2 anos, a criança ela já tem que falar frases curtas, me dá, não quero, né? Não quer, né? Claro que ela vai fazer trocas, omissões, né? De sonoros, né? De fonemas, mas isso ainda está dentro do desenvolvimento da linguagem, tá? Mas com 2 anos, essa criança já começa a falar frases curtas. Com 3 anos, a criança ela já consegue se comunicar muito bem, deveria, né? Se a criança chegar até os 3 anos e não conseguiu adquirir ainda a fala, não consegue ter uma conversação, não consegue expressar os seus desejos, também precisa ser avaliado, precisa levar no pediatra, no neuropediatra, fazer uma avaliação, de repente precisa de estímulo nessa área, né? Mas precisa fazer uma avaliação com a fono para ver se está tudo ok, se está tudo dentro dos marcos do desenvolvimento, tá bom? Então, uma criança com 3 anos, ela precisa já ter essa linguagem verbal consolidada. E a questão da interação, gente. O ser humano, né? Nós somos seres sociais. E o primeiro contato que a criança tem é com o seu cuidador, com a sua mãe, né? Ou com o seu pai, né? É o primeiro contato que ela tem. Então, a criança, ela precisa do olhar. O olhar, ela se comunica através do choro, através do olhar, né? A criança, ela começa a atender pelo nome. Isso é muito importante, tem que observar muito se essa criança ela atende pelo nome, quando se chama ela olha para quem está chamando. Se a criança não olha, não tem esse olhar para a mãe, para o cuidador, quando alguém chama, essa criança não olha, algo está errado, algo precisa ser investigado. Então, fiquem atentos, assim, as crianças bem pequenas, se elas olham quando são chamadas, né? Se elas interagem através do olhar, né? Através dessa... Quando tu fala com ela, quando tu dá um brinquedo, essa criança pega esse brinquedo, ela faz alguma menção de que está interagindo contigo ou simplesmente ignora. Então, essas questões têm que ser observadas sempre no desenvolvimento infantil. E outra questão também é o que as pessoas sempre me perguntam, qual é a idade correta, qual é o marco do desenvolvimento em relação ao controle esfincteriano, que seria o controle, né, das fezes e da urina. Quando? Por volta dos 3 anos. 3 anos, 3 meses, 4 meses, por ali. Tem crianças que é antes, né? Mas bem antes também não é bom, porque é uma questão de maturação neurológica, o controle esfincteriano. Então, fiquem atentos que por volta dos 3 anos, a criança ela tem que conseguir controlar, né, a sua urina e as suas fezes. Isso também depende muito do estímulo dos pais, estímulo da escola, né, o desejo dos pais. Por que tem crianças que falam antes de 1 ano? Como, por exemplo, meu filho. E por que tem crianças que caminham antes de 1 ano? Por quê? Tem muito desejo inconsciente dos pais, né? O estímulo que tu tá passando pro teu filho, pro teu aluno, né? Na escola também,
Então, esse estímulo e esse desejo inconsciente também é fundamental no desenvolvimento da criança. Se eu quero que meu filho caminhe logo, eu quero, eu estimulo, eu coloco ele de pé, eu coloco ele no chão, eu quero que ele caminhe, com certeza essa criança vai caminhar em torno de 1 ano ou até antes. Se eu quero que essa criança se comunique, fale, eu vou estar falando com ele, eu vou estar mostrando livros, eu vou estar incentivando a questão da linguagem, e ele de tanto ouvir, ele vai falar antes, né? Então, assim, fiquem atentos, estimulem seus filhos, né? Estimulem seus alunos.